gostaria de pedir a sua preciosa atenção nesta noite para meditarmos no texto sagrado. Abra, por favor, a sua Bíblia, sentados mesmo. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 7. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 7, do versículo de número 31 até o versículo de número 37. Eu vou ler, os irmãos acompanhem em leitura silenciosa, e eu gostaria de terminar por volta de 20h45, porque seguido o Ministério de Música vai cantar, e a gente tem aqui uma série de avisos para dar para vocês, e nós não queremos delongar. Então, por volta de 20h45, eu encerro a exposição da palavra. A gente gostaria de saudar bem-vindos todos os visitantes que aqui estão conosco nesta noite, dizer da nossa alegria em recebê-los. Esta igreja fica profundamente honrada em receber os amados, e que é de grande alegria para esta congregação, e ela se sente muito honrada de ter a presença de todos vocês aqui. Como pastor desta igreja, nós estamos muito contentes de recebê-los aqui na noite de hoje. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 31, fala sobre a cura que Jesus efetua de um surdo mudo. Versículo de número 31 em diante diz assim: E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram-lhe os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhos proibia, tanto mais o divulgavam. Versículo 37, e a gente encerra. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Meus queridos irmãos, eu gostaria, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, compartilhar este texto que nós acabamos de ler, porque acredito que ele é muito importante para a igreja do Senhor, porque todos vocês, todos nós temos conhecimento, como em todos os outros evangelhos, como Mateus, Lucas e até o evangelho de João, onde narram os discursos de Jesus, onde estão mais discursos do que propriamente milagres. Mesmo no evangelho de João também estão contidos milagres que Jesus efetuou no meio do seu povo. Em todos os outros evangelhos, nós não encontraremos este texto que nós acabamos de ler. Isso está exclusivamente no Evangelho de Marcos. E ele relata um fato muito dramático da vida de uma pessoa. Ao mesmo tempo que é dramático, é um fato de uma história muito triste da vida deste homem. Não há nenhum relato
do nome deste homem, mas a gente percebe de que, a gente observando em uma leitura cuidadosa, dá para se inferir do texto de que este homem tinha uma vida muito triste. Se percebe de que a história dele devia ser de uma autoestima muito baixa, porque o fato de ser surdo, mudo, torna-se uma situação muito dolorosa, muito complicada, e daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas a história começa a partir do versículo de número 31, de que Jesus, ele está saindo dos termos de Tiro e de Sidom. Se a gente olhar no versículo de número 24, que é possível que apareça aqui no Data Show para vocês, deste mesmo capítulo de número 7, Jesus está entrando no território de Tiro e de Sidom. Quando ele entra no território de Tiro e de Sidom, vocês vão perceber que ele vai entrar em uma casa, e é exatamente uma casa que ele entra. A Bíblia não fala de quem, só diz que ele entra nesta casa, e logo souberam que Jesus estava nesta casa. E quem vai a esta casa é uma mulher desesperada. Vou tratar isto provavelmente daqui a 2 semanas, tratando sobre os milagres de Jesus nesta família, nesta casa, e especialmente na vida desta filha, que a Bíblia diz que está endemoniada, e o demônio que está possuindo esta moça, a mãe diz que é um espírito imundo, e na próxima oportunidade eu vou tratar com os irmãos sobre demônios que agem como espírito imundo e o que eles causam, mas não é o assunto desta noite. O fato é de que ele está neste território de Tiro e Sidom, e ele entra e efetua a libertação na casa desta mãe, desta pessoa, aonde ele entra, e esta mulher traz a filha, né? E quando traz a filha, esta filha, ela é liberta. Jesus chega a dizer de que nem Israel ele achou tanta fé, encontrou tanta fé. Por que ele diz que nem Israel ele encontrou tanta fé? Porque Jesus não está na sua pátria, ele está no território de Tiro e de Sidom, conhecido como a antiga Fenícia. Vocês lembram de Jezabel, que era uma fenícia? E é lá que Jesus está. Ele saiu do seu território, ele saiu da sua própria pátria e foi para a Fenícia, que é os termos de Tiro e de Sidom. Hoje nós conhecemos como o atual Líbano, e é lá que Jesus está. E diga-se de passagem que hoje está uma guerra tremenda dentro daquele território. E aí Jesus está neste território de Tiro e de Sidom. Ele entra, né, no versículo de número 24, que os irmãos podem olhar aí, acompanhar no Data Show. Mas a partir do versículo de número 31, ele está saindo do território de Tiro e Sidom. A Bíblia não vai precisar quanto tempo Jesus ali esteve nos territórios de Tiro e Sidom, Fenícia. Não diz se é 1 mês, se ele teve lá 3 meses. O fato é que para ir dos termos de Israel para a Fenícia, era aproximadamente 48 quilômetros. E depois ele faz esse percurso de volta, ou seja, mais 48 quilômetros. Então tem aí de percurso entre ida e retorno 100 quilômetros, nada como daqui em Linhares, para que os irmãos tenham uma ideia da distância. E quando ele está de retorno, ele contorna o mar da Galileia, e ele vai chegar em uma região chamada Decápolis. É chamada assim porque fazia parte da região de Decápolis 10 cidades que eram conhecidas como cidades gregas. E Jesus chega em uma destas cidades.
Os irmãos podem olhar dentro dos estudos, acompanhar, ver as cidades que faziam parte de Decápolis. Uma delas é Gadara, e outras que a gente vai compreender pelos estudos que faziam parte desta região chamada Decápolis. A Bíblia não diz qual é a cidade dessas 10 que Jesus entrou, mas diz que ele entra no território de Decápolis, ele chega lá neste território. Não se sabe se é Gadara, mas está dentro desta região. E quando ele chega nesta região de Decápolis, o versículo de número 32 vai mostrar um fato importante, que a gente pode extrair algumas coisas importantes deste versículo de número 32, que é: as pessoas estão trazendo este surdo e mudo. Não se sabe a razão pela qual este homem é surdo e mudo. Provavelmente a sua mudez tem a ver por causa da sua surdez, porque normalmente quem é surdo, ele também é mudo, porque a surdez influencia na fala e na comunicação. Não se sabe se isso é de nascença, não se sabe se isso é algo que aconteceu com este homem. O fato é de que a gente consegue extrair de que as pessoas estão trazendo este homem. Não é ele que de forma deliberada toma decisão. Não é ele que voluntariamente ele vai a Jesus. Até porque ele não tem condições de ouvir sobre Jesus. Porque alguns textos a gente vai se lembrar quando a Bíblia mostra que, ouvindo falar de Jesus, foi até Jesus. Neste caso aqui, este homem não tem condição para tal. Neste caso aqui, há uma impossibilidade. Este homem depende de alguém. Este homem está preso dentro de cadeias que são impossibilidades de ele procurar Jesus, porque ele só poderá compreender sobre Jesus se alguém lhe ajudar, se alguém puder se comunicar com ele. Hoje é tudo muito mais fácil, né? A gente tem os métodos de comunicação para mudos, para surdos. É muito mais fácil dentro desta linguagem que se tem para mudo e para surdo. Só que aqui me parece que este homem, ele não tem essas facilidades. Ele não tem alguém que da sua família, que me parece, que está trazendo ele. O texto disse que trouxeram-lhe. Parece que é um grupo de pessoas. Parece que é mais de um que está trazendo este homem. E quando traz este homem a Jesus, a gente já começa a perceber que muita gente, irmão, só virá a Jesus se a gente trouxer. Muita gente só vai experimentar os milagres de Jesus se a gente trouxer. Se a gente esperar que as pessoas venham, a gente pode estar muito enganado, porque a gente que é participante para poder trazer as pessoas a Jesus. A gente está no culto aqui desta noite, e é possível que você tenha trazido alguém aqui na noite de hoje para poder conhecer Jesus, para ouvir de Jesus, para presenciar os milagres de Jesus. E eu tenho boas novas desta noite: Jesus está aqui para fazer milagres e para poder falar contigo, porque o nosso Jesus, ele está presente na nossa reunião. Bendito seja o nome de Jesus. Só que quando traz este homem, cercado destas pessoas que bondosamente, provavelmente estão ouvindo do que Jesus fez na sua própria pátria, porque agora ele está
em uma outra localidade, ele ainda está em um território que ele está de retorno, saiu de lá da Fenícia, está vindo para Decápolis e ainda não está dentro do próprio termo dele de Israel. E quando eles estão fazendo esta bondade com este homem, a Bíblia vai descrever o estado miserável deste homem, vai mostrar os problemas deste homem. Este homem, ele não ouve e fala dificilmente. Observe, irmãos, que além de ter o problema da surdez, este homem não consegue se expressar. Ele não é gago, ele é praticamente mudo. Lá perto de casa tem um rapaz que é surdo e que também ele é mudo. E quando ele vai tentar se comunicar, me permita isso aqui, irmãos, eu vou fazer isso com muito respeito, tá? Apenas para que você tenha uma ideia. Quando ele vai pronunciar as palavras, ele só fica dentro de sons que emite dos lábios dele. Vocês sabem que um mudo, ele vai se expressar com essa tonalidade, mas as palavras não vai ter som daquilo que a gente conhece em transmissão de palavras. A gente só ouve o barulho, mas aquelas palavras quer dizer alguma coisa. E o texto mostra o drama deste homem, mostra a dificuldade deste homem, e é este o termo que a Bíblia diz: e falava dificilmente. Imagine que cena dolorosa, alguém que quer se comunicar e não pode. Imagine se ele tivesse os seus filhos para poder educá-los, para poder falar. Imagine se ele é uma pessoa solteira, aonde ele quer se comunicar com a sua namorada, não teria o privilégio de poder dizer de que a sua namorada era bonita, não poderia dizer eu te amo, deveria ter um gesto, alguma coisa. Então a gente tem uma ideia de um drama, de um problema, de uma circunstância muito difícil para este homem. Só que quando as coisas estão muito difíceis, Jesus aparece em cena, irmãos. Quando as coisas a gente está percebendo que não está dando para ir mais, Jesus disse: você veio até aqui, mas agora eu acerto a sua história e você vai continuar caminhando, porque eu vou endireitar tudo, porque eu tenho poder para fazer isso. Quando esta história está dramática, está difícil para este homem, esses homens estão sendo bondosos e trazendo eles a Jesus. É a atitude mais acertada destes homens, trazer alguém para Jesus, levar alguém a Jesus. É o esforço de fazer com que alguém conheça Jesus, os seus milagres, o poder que tem nas mãos de Jesus. E quando trazem este homem, e ele está surdo e falando dificilmente, Jesus, irmãos, tem um encontro com este homem. E no encontro com este homem, irmãos, é algo surpreendente. Porque quando a gente começa a conhecer a história dos evangelhos, a gente vai ver Jesus só com uma palavra curando as pessoas. A gente vai perceber que alguém ainda nem estava na presença de Jesus, e alguém vem pedir o favor de Jesus, e eles dizem para Jesus: o senhor não precisa nem entrar na minha casa, não sou digno que o senhor entre na minha casa, basta somente uma palavra e o meu criado sarará. Homens com fé que acreditaram no poder da palavra, que acreditaram na grandeza de Jesus, que Jesus tem poder para curar. Mas aqui esses homens estão trazendo este surdo mudo, e quando colocam ele à presença de Jesus, Jesus, ele não vai dar uma palavra de cura para ele somente. Jesus vai efetuar uma cura colocando o dedo nos ouvidos do surdo. Ele vai colocar os 2 dedos dele no ouvido do surdo. Irmãos,
O dedo de Jesus tem poder, irmãos. O dedo de Jesus. Imagine o toque das mãos dele. O dedo de Jesus muda as coisas, irmãos. Quando perguntaram como é que estava acontecendo as coisas do Egito, era o dedo de Deus que fazia milagres. Aqui, Jesus traz este homem e vai colocar os dedos nele. Só que antes de colocar os dedos no ouvido deste surdo, a gente vai perceber algo precioso que a gente pode destacar aqui com os irmãos. Que os versículos que vêm à parte, no versículo 33, Jesus não faz isto publicamente. Jesus faz isto longe da multidão que está acompanhando ele, longe das pessoas que trouxeram ele. O versículo de número 33 diz assim: e tirando-o à parte de entre a multidão. Por que será que Jesus está tirando este homem surdo-mudo dentre a multidão? Bom, pelo menos há duas coisas que os teólogos, estudiosos, eles comentam sobre isso. A primeira hipótese, é possível que Jesus tenha efetuado esta cura na vida deste homem, secretamente, à parte, porque este homem talvez estivesse tomado por traumas. Provavelmente este homem, tão cheio de traumas ao longo da vida, que Jesus, conhecendo o coração dele, conhecendo o interior dele, Jesus respeita esta personalidade, isso que está no interior dele, e chama ele à parte. Vem à parte comigo, tira ele do meio da multidão. Porque em algumas passagens da Bíblia, e que inclusive não são poucas, Jesus cura muitas pessoas publicamente. Jesus cura todos publicamente. Jesus cura pessoas dentro de casa publicamente. Mas aqui Jesus não está curando publicamente. Jesus está dizendo: vem à parte aqui comigo. Vem aqui comigo. Irmãos, Jesus sabe como nos levar em um lugar à parte quando Ele sabe dos nossos traumas, da nossa história e da nossa personalidade. Se Jesus quiser nos levar para um lugar à parte, porque Ele conhece os nossos traumas, Ele sabe como tratar conosco, e a gente vai perceber que se de fato, dentro desta hipótese, esse homem realmente estivesse cheio de trauma, a gente vai perceber no final do texto, como é que esse homem está curado até dos seus traumas. Porque este homem não ouve e este homem não fala. Mas no final da história que nós acabamos de ler, vocês vão perceber que esse homem não para de falar. Como é que Jesus, irmãos, faz tanto milagre? Porque Jesus faz coisas tão especiais e tão tremendas na nossa vida, que até o caladinho passa a falar com força, irmão. Até o tímido, irmãos, passa a falar de forma que ele quer adorar e glorificar e contar para todo mundo os feitos do Senhor na vida dele. Tem algum caladinho aqui? Não tem. Eu acho que tem gente aqui explodindo na vontade de querer falar. Tem gente aqui que era caladinho como eu, que era tímido como eu, que talvez tivesse traumas assim como eu. Porque quem de nós não tem os seus traumas, as suas dificuldades? Mas quando Jesus chama para um lugar à parte, Jesus está dizendo: eu não vou só curar o físico, não, eu vou curar o interior, eu vou fazer coisas extraordinárias, para que você não fique com trauma, lembrando do passado, lembrando da história triste, lembrando do que você viveu. Eu estou construindo uma nova história para você adorar e glorificar o meu nome. Bendito seja o glorioso nome de Jesus. O outro fato de que é possível uma hipótese
é que talvez esse homem precisava ser retirado dentre a multidão. Porque a gente sabe, irmãos, que multidão normalmente traz problema. Multidão faz a gente se perder. Multidão faz a gente ser levado por ela. Multidão pode fazer a gente viver de acordo com ela. E Jesus disse: eu não quero que você viva de acordo com a multidão. Eu não quero que você viva de acordo com o grupo que você está vivendo. Eu quero te tirar do meio desse grupo. Eu quero tirar você da forma que você está vivendo igual a todo mundo. Todo mundo está te conduzindo. Todo mundo está te influenciando. E eu quero tirar você. Vem à parte comigo. Você precisa ter um particular comigo. Você precisa ter um lugar secreto comigo. Porque a melhor coisa para a nossa vida é quando a gente descobre um lugar secreto, aonde a gente pode estar com Jesus. Se a gente ficar escolhendo multidão, a gente pode ter grande risco de perder a nossa fé, de ser levado pela multidão. E Jesus nesta noite está falando ao meu coração aqui, diz para o meu povo, para eles passarem mais tempo comigo do que com multidão. Fala para o meu povo, para eles terem um particular comigo, porque eu quero trazer eles para o particular. Jesus está aqui dizendo de forma individual para a gente: vem, filho meu, para o particular comigo. Vinde a mim, eu quero ter diálogo, eu quero mostrar quem eu sou para você. Você só conhece multidão, você não conhece quem eu sou. E ele está dizendo: se você sair da multidão, você vai conhecer o meu poder e coisas extraordinárias que eu estou para fazer. Então é possível que uma dessas hipóteses estivesse acontecendo com este homem. E quando ele vai trazer este homem à parte, é aí que ele vai colocar os dedos nos ouvidos deste homem e vai colocar saliva nos seus dedos, nos dedos de Jesus, e vai dizer: bota a língua aí para fora. E a saliva de Jesus vai tocar na língua deste surdo e mudo. Só que quando ele vai fazer isto, o versículo de número 34 é maravilhoso. Observe o que o versículo 34 diz: que Jesus, levantando os olhos ao céu. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. É do céu que vem o recurso. É do céu que vem a vitória. Se ele estivesse no meio da multidão, ele não experimentaria o milagre. Se ele estivesse no meio da multidão, ele não conheceria o que é grandeza de Jesus. Mas como ele vem para um lugar à parte, a gente vai perceber algo tremendo, que Jesus, ele levanta os olhos para o céu. Mais ou menos assim, dê uma olhada para cá para o pastor. Ele está falando aqui, junto do surdo, ele está tentando se revelar para o surdo e mudo, embora que ele não esteja ouvindo e nem falando, mas Jesus sabe como agir, e o texto diz que ele faz isso. Ele levanta os olhos ao céu, porque não tem como você só levantar os olhos, fazer assim. Ele está levantando os olhos com a cabeça para o céu. Isso mostra, irmão, se a gente colocar a nossa atenção no céu, se a gente levantar os olhos para os céus, o salmista diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele diz: não tem socorro olhando para o monte. Mas quando ele olha mais além, mais alto do que o monte, ele vai dizer: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu acho que a gente precisa passar mais tempo olhando para o céu. A gente precisa passar mais tempo orando. A gente precisa estar diante de Deus, clamando e pedindo que Deus faça milagre. E Jesus aqui é o referencial. Ele olha para os céus. E quando ele olha para os céus, irmãos, o texto do versículo 34 é glorioso. O versículo diz assim: e levantando os olhos aos céus,
suspirou. Observe que antes de dizer o que ele fala, ele suspira. Antes dele dizer a palavra de ordem, de cura, o texto vai dizer, e suspirou. Mais ou menos ele fez isso aqui, ó. Ele fez. Sabe o que Jesus estava fazendo quando ele suspirou? Não era que ele estava impossibilitado. Esse suspiro aqui não é de que ele está sentindo dificuldade para executar o milagre. Esse suspiro aqui é de alguém que tem misericórdia das mazelas que acontecem na vida do homem. Por isso que ele está assim, como quem dissesse, coitado, ele está sofrendo, e eu estou suspirando por causa do problema deste surdo e mudo. E logo aparece a palavra de ordem e de autoridade de Jesus. E Jesus vai dizer, Éfata, que quer dizer, abra-se. Essa palavra que Jesus diz, Éfata, é uma palavra em aramaico, irmãos. Porque alguns textos do Novo Testamento também tem escrito em aramaico, e aqui tem uma fala de Jesus em aramaico, porque provavelmente Jesus falava hebraico, aramaico e grego. Isso é fato, irmãos, é só estudar Bíblia e só estudar história. A gente vai perceber que aqui Jesus está dizendo uma palavra em aramaico. Nosso Jesus é tão chique, irmãos, é tão glorioso, que ele cura até em aramaico, irmãos. Se eu falar assim, que está curado em nome de Jesus em inglês, sangue de Jesus tem poder, não vai sair nada. Como é que eu poderia dizer? Só talvez diria, Jesus. Mas, seja curado em nome Jesus. Este nosso Jesus é tão maravilhoso, e ele é tão glorioso, que era como se ele estivesse dizendo, eu vou curar em aramaico, eu vou transmitir o poder da minha palavra em aramaico. E Jesus diz para ele, Éfata, que quer dizer, abra-se. E no mesmo instante, irmão, não foi no outro dia, não foi horas depois, foi na mesma hora, quando ele diz, Éfata, que isto quer dizer, abre-te. O versículo de número 35 mostra a grandeza que está na mão de Jesus, irmão, o poder que está na mão de Jesus, porque o versículo de número 35 diz, e logo se abriram a língua, logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez. Irmãos, ouça isso, porque eu estou com uma palavra de Deus para você nesta noite. Ouça isso, porque é possível que Deus esteja dizendo algo para ti nesta noite. Ele está dizendo aqui, Éfata. E Deus está traduzindo para você, que quer dizer, se abrirão coisas que você ainda nem tem ideia na sua vida. Que eu farei coisas que você nem pensa, mas eu estou dizendo, Éfata, eu estou dizendo, vai se abrir, e você verá, pelo poder do meu nome, assim diz o Senhor. E tem uma coisa que o Senhor está dizendo para alguns aqui nesta noite, estou com a palavra de Deus para você nesta noite. Para uns, é possível que aconteça daqui a um mês. Para outros, é possível que aconteça daqui a um ano. Mas para alguns, Deus está dizendo, baseado no versículo de número 35, e logo se abriram. Para alguns aqui nesta noite, você pode levantar a sua mão, você crê nisso? Jesus está dizendo, logo acontecerá na sua vida.
logo estará surgindo a sua vitória. Cabaixou, Elimiai, Canabaixou. Deus está dizendo: eu vou fazer na sua vida logo. Você não vai esperar mais. Deus vai cumprir a palavra que Ele falou com você logo. Deus está dizendo: eu vou fazer logo na sua vida. Bota por favor a sua mão para o céu. Só quem acredita no logo de Deus, só quem acredita no agora de Deus, só quem acredita em milagre agora, só quem acredita em milagre hoje, recebe o milagre hoje na sua vida, hoje na sua casa, porque Ele está dizendo que logo acontecerá. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Tudo vai ficar perfeito. Ouça isso. Tudo vai ficar perfeito. Tudo vai ficar perfeito. Mas olha o versículo de número 36. O versículo de número 36, Jesus dá uma ordem junto com os seus discípulos, para que este homem, que agora está ouvindo, e que está falando, ele está maravilhado. Jesus fez coisas extraordinárias, e quem experimenta o extraordinário de Deus não fica calado. Mas tem uma ordem de Jesus. O que fazer? Você fala ou você obedece Jesus? Porque a ordem vem de Jesus. Olha o que o versículo 36 diz: e ordenou-lhes que a ninguém o dissesse. É uma ordem de Jesus, Jefté. Jesus está dizendo: não conta nada para ninguém o que eu fiz. Primeiro a gente entende aqui que Jesus não é como os homens. Se eu efetuar uma cura de um milagre, Jefté, se eu orar por você, se eu estiver enfermo, e eu orar a você, é possível que o meu coração, ele fique tomado de tanta alegria, para não dizer vaidade. Eu orei pelo Jefté, e o Jefté foi curado. Jefté recebeu a cura. Jesus fez um milagre, eu orando por ele. Porque os homens gostam de promoção, irmãos. Os homens gostam dos holofotes. E a gente precisa aprender com Jesus. É isso que Jesus está ensinando, já humildade para este homem. Jesus falou assim: você não vai querer ficar com o holofote quando as coisas acontecerem na sua vida. Para de querer ficar tocando trombeta, tá? Você não vai ficar contando isso para todo mundo. Eu ordeno, irmão, é ordem. É Jesus que está dizendo: eu te proíbo você falar isso para alguém. Mas é a primeira vez, irmãos, que a gente encontra na Bíblia um desobediente correto. Tem desobediente correto? Está aqui o texto, porque Jesus ordena, e o texto diz assim: mas quanto mais lhe proibia, quem? Jesus. Quanto mais Jesus está proibindo, mais ele divulgava. É como se estivesse dizendo assim: Jesus me pede outra coisa, me ordena outra coisa, mas eu ficar calado não. Ah não, Jesus, me pede outra coisa, mas eu deixar de contar o que o Senhor fez por mim, eu não vou lhe obedecer. Eu te proíbo você falar. Não, olha aqui, eu estou falando. Olha aqui, eu estou ouvindo. Quieto, para, não fala. Ei, eu fui curado. Ei, eu estou ouvindo. Testifique do Senhor o que Ele tem feito para você. Antes que a gente fique mudo, antes que os nossos lábios se cerrem, antes que a gente não tenha nada mais na nossa memória, Jesus está dizendo: bota para fora isso. Porque na verdade eu estou te testando. Você não está falando, você não está dizendo nada. Eu tenho dado as experiências, eu tenho te mostrado coisas, eu tenho feito coisas extraordinárias, e você está calado.
Esse mudo e surdo, agora que está falando, falou: eu não paro mais de falar. Me permita falar a linguagem aqui corriqueira nossa. É ruim, hein, de eu ficar parado, calado. É ruim de eu fechar os meus lábios. É ruim de eu ficar aqui quieto. Eu não vou ficar quieto. Os meus lábios têm uma palavra de louvor, de agradecimento e de adoração ao nome do Senhor. E aí eu chego no versículo de número 37, era para me encerrar agora. Mas o versículo de número 37, pode se colocar em pé. O versículo de número 37 diz assim: como ele não quer parar de falar, todo mundo em Decápolis está sabendo que Jesus está fazendo. Todo mundo em Decápolis está conhecendo que aquele surdo mudo agora está ouvindo e falando. Mas olha o versículo de número 37, o que acontece quando esse homem está falando, abrindo os lábios e admirando-se sobremaneira. Ouça isso aqui, por favor. A tradução da palavra sobremaneira é mais do que se pode medir. A palavra sobremaneira é mais do que se pode medir. Mas em grego, essa palavra sobremaneira é hiperperissós, que quer dizer que estes homens que ficaram admirados sobremaneira, hiperissós, quer dizer que eles ficaram extremamente afetados. Estes moradores de Decápolis, está todo mundo afetado com aquilo que aconteceu na vida daquele surdo e mudo. Olhe para cá para o pastor. A irmã Lidiane contou aqui um testemunho de Deus abriu a porta para ele. O irmão William contou um milagre aqui, que Deus deu vitória para ele. E diga-se de passagem, irmãos, e eu sou grato a Deus, que quando ele veio trazer uma oferta para o pastor, ele falou: pastor, o meu voto que eu fiz, eu estou contando aqui para vocês, eu reservei um dinheiro para o senhor e a família jantar ou almoçar em qualquer restaurante que o senhor quiser. O senhor vai aonde o senhor quiser. Aí eu, que não sou bobo, fui lá para Pedra Azul. Eu falei: vamos embora, família. Peguei a família. Ele falou: mas é para o senhor e para a família, não vai botar na igreja não, isso aqui é do senhor, tá? E eu botei o dinheiro no bolso. Deus te abençoe, William. Eu falei: vamos embora, família, vamos lá para Pedra Azul, que a gente vai almoçar debaixo daquela Pedra Azul lá, e nós vamos comer naquele restaurante lá. E cheguei lá, Rubens, o dinheiro que ele me deu, não deu só para ir para Pedra Azul. Eu tive que ir em 2 restaurantes, porque o primeiro que eu fui, ainda não tinha gastado o dinheiro todo. Falei: vamos para outro, porque isso aqui é milagre de Deus. Sabe por quê? Porque o texto que eu estou lendo aqui com os irmãos, que todos eles ficaram extremamente afetados, porque o milagre do irmão afeta a gente, contagia a gente. O milagre foi para ele, mas me contagiou. O milagre foi para Lidiane, para a família dela, mas contagiou a gente tudinho. A gente ficou sobremaneira. Ou seja, nós estamos extremamente afetados com milagres que Deus está fazendo. E eu encerro dizendo: Deus tem mais para fazer, irmãos. Deus tem mais para fazer. Ministério de música cantando. Aleluia, Deus está aqui. E em seguida a gente ora, engrandece e agradece, porque a gente não vai ficar de lábios fechados. A gente vai ficar de lábios fechados, irmão? Sim ou não? Não vamos ficar. Então a gente vai começar agora cantando e a gente adorar o